o bicho-papão. Você falou que não é o bicho-papão. É o bicho-papão. Qual o seu palpite, Eugênio? Abel, respeito a opinião de todo mundo, respeito os palpites de todos os que falam, respeito muito o torcedor do Botafogo, mas eu não tô aqui para vender ilusão. A mídia falava, o Botafogo vai tomar 6, vai tomar 4, vai tomar 5, tem que se fechar pra não tomar uma goleada. Mano, olha só, rapaziada, o nosso Botafogo venceu o PSG, o melhor time do mundo, por 1-0, rapaziada. Vamos aqui repetir esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte do canal ESPN, falando a respeito do Botafogo e também dessa vitória importantíssima aí. Mas antes, deixe seu like, beleza? Tudo chute. Mas a gente tenta estabelecer aqui no placar o que a gente imagina que possa vir a ser o jogo, de acordo com as informações que a gente tem, com as observações que a gente já fez. Eu acho que é 4-0 o Paris Saint-Germain. Espero estar errado. Vou torcer para que esteja errado. Eu falei que o Eugênio ia ser coerente com a apresentação dele? As 90% das vezes que eu acerto, eles não colocam isso. Aí quando eu erro, fazer essa graça. É ou não é, Eugênio? Erramos juntos. Erramos juntos, Abel. E como foi dito ali, com todas as letras, primeiro é bico. Segundo, espero estar errado. A gente olha para trás. E não fomos os únicos, né? Até a Mari estava perguntando aqui sobre o negócio das casas de apostas que fazem ele para não perder dinheiro, né? Estava pagando 15 o Botafogo, a vitória do Botafogo. 15 é um negócio absurdo, estratosférico. O mundo inteiro esperava uma vitória do Paris Saint-Germain e boa parte da torcida botafoguense também estava preocupada, estava aflita com relação ao jogo. E isso é o grande barato do futebol, Abel. Olha aqui, Eugênio, viramos videntes fakes. Ó, olha só para terminar o meu raciocínio. Diga lá. Só é marcante, só é ainda mais importante porque justamente era inesperada. Se fosse esperado, ninguém ia estar batendo palma para o Botafogo. Ela é uma vitória da superação. É uma vitória e esses palpites, essas coisas que a gente brinca que são bicos antes, né? A expectativa do jogo, isso tem um peso também para dimensionar caso aconteça o contrário. Aconteceu ao contrário do que a maioria esperava. Então se dimensiona que, nossa, foi gigantesco, justamente porque não se esperava que fosse a vitória do Botafogo. Então, parabéns, porque é uma superação, é algo que se conquista muito além do que se esperava. Alguns sonhavam com empate, foi mais do que um empate, foi uma vitória sobre o time que vinha jogando o melhor futebol do planeta. Então, parabéns ao Botafogo, gigantesca a sua vitória. É somente isso. Olha o homem aqui. Cadê ele? Mostra aqui, abre aqui. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o meu dedinho. Kamehameha. Jesus. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, disse o professor Renato Paiva antes do jogo. Lembra disso, professor? Filosofou, frase, hein? Filosofou, hein? Frase. Repetiu isso ontem. Uma frase maravilhosa. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Normalmente tem mais dos que não são favoritos. Repito o que eu falei ontem. E até por isso que entram para a história, né? Quando você fala de um Uruguai campeão do mundo em 50, quando você fala da própria Hungria perdendo a Copa de 54, quando você fala do Brasil e Itália de 82, embora o futuro tenha mostrado que no calor da hora a gente subestimava muito aquela Itália, mas são resultados surpreendentes. E eu quero puxar a sardinha também para o nosso lado, no sentido de que na hora da análise, quando nós falávamos de como o Botafogo poderia surpreender, nisso nós acertamos. Segura aí, já vamos trazer toda a análise, o que todo mundo pensa aqui, por que o Botafogo surpreendeu e venceu o campeão da Champions. Antes, vamos ouvir alguns personagens, é isso? Para depois a gente fazer toda a nossa análise por aqui. Vamos lá. Nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa. E nós voltámos a ser, porque não foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós
nos equivalermos com eles. A partir daí depois é também o talento dos nossos jogadores, porque os nossos jogadores têm muita qualidade. E depois foi isto, o jogo estratégico, sabíamos como ia ser, sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades, mas dos bastidores, esse tal 1% tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos, com uma vitória e com uma exibição. Cara, na verdade, quando eu subi ali na mureta, na verdade, minha vista escureceu, parece que eu tava vivendo um sonho, e somente agradecer a todos que acreditou no meu trabalho, porque, como eu sempre falei, eu cheguei aqui no Botafogo, muitas pessoas desacreditavam no meu potencial, só que eu sabia do que eu poderia entregar a este clube, a esse grupo. Internamente a gente sempre acredita, né? O Marlon foi muito bem hoje, antes de começar o jogo, que usou 1%. Acho que desde quando eu cheguei no Botafogo, a maioria dos jogos foi sempre assim, sempre muita gente desacreditando da gente, muita gente falando da gente, e a gente internamente sempre muito forte, acreditando sempre. E eu acho que essa frase 1% é válida pra gente, porque mesmo que muitas pessoas não acreditam, a gente sempre vai continuar acreditando no impossível. E hoje provamos mais uma vez para todo mundo que a gente fez história. Paredão acreditou no impossível. E tá aí a frase do professor Paiva. Cemitério do futebol está cheio de favoritos. A frase maravilhosa, principalmente quando dá certo. Números de Paris Saint-Germain, 0. Botafogo 1 pelo Mundial de Clubes, posse de bola muito maior para o time francês. Também muito mais finalizações, mas no alvo não. No alvo foram 4 do Fogão e 2 do PSG. Grandes chances, olha aí, equilíbrio, 2-2. Ações na área rival aí, muito mais do Paris Saint-Germain, e cruzamentos também muito mais deles. Mas como diria o grande jornalista Rafael Prats, o que vale é bola na casinha. Eugênio Leal, por que tanta gente acabou errando o seu palpite, o seu prognóstico? Muita gente apostando em goleada, em massacre do Paris Saint-Germain, como fez contra a Inter de Milão, como fez contra o Atlético de Madrid. O que aconteceu para o Botafogo ganhar esse jogo, Eugênio? Eu vou ficar inicialmente do lado do Botafogo, para depois as pessoas não entenderem errado. O Botafogo fez o que é chamado de atuação perfeita para o que era aquele jogo. Esse jogo demandava que o Botafogo tivesse uma defesa muito forte, porque se sabia que, tecnicamente, o time do Paris Saint-Germain iria testar muito essa defesa do Botafogo. Então, eu acho que, no primeiro lugar, e foi muito bem dito ali pelo Renato Paiva, né? Todos juntos, quando ia para a direita, iam todos para a direita, quando ia para a esquerda, iam todos para a esquerda, quando saíam todos. Essa unidade, essa coesão, essa capacidade que o Botafogo teve de ser uma unidade em campo. E é claro, isso a partir de um foco gigantesco no jogo. O Botafogo jogou 90 minutos com a mesma pegada, com a mesma força, com a mesma crença de que conseguiria. E é claro, isso foi crescendo conforme o tempo foi passando. No início havia um certo receio, aquele nervosismo normal, e havia uma autoconfiança do Paris Saint-Germain. Conforme o tempo foi passando, isso foi mudando. O Botafogo foi ganhando confiança, foi sentindo que tinha o jogo controlado, porque ele conseguiu bloquear os caminhos do Paris Saint-Germain. Algo difícil de fazer, algo que pouca gente consegue fazer. Poucos clubes conseguiram nesse ano de 2025. O Liverpool conseguiu naquele primeiro jogo do mata-mata, que eu não lembro se foi oitavas ou quartas da Champions, numa grande atuação do goleiro Alisson. Sim. Lembra dessa? Foi e acabou ganhando aquele jogo, mas depois perdeu o jogo da volta. E foi eliminado o Liverpool. Né? Ali foi a virada de chave do Paris Saint-Germain para depois ser campeão da Champions. E o Botafogo, e o próprio Luiz Henrique falou sobre isso, né? Talvez tenha sido o adversário mais difícil que ele enfrentou nessa temporada. Ele afirmou. Não, ele não falou talvez, não. Ele afirmou. Ele falou assim, foi o adversário que melhor se defendeu contra a gente. Exatamente. Certo, Mário? Então, na temporada. Na temporada. Então, muito mérito do Botafogo, muita qualidade do Botafogo em proteger a sua área. E um dado que me chama a atenção, a gente viu ali, né? Foram apenas 2 finalizações na direção do gol para um time
que teve quase 75% de posse de bola, ou seja, 3/4 do jogo, a bola ficou no pé do Paris Saint-Germain. Trocou 749 passes, com 90% de aproveitamento. Isso, e 38% das ações com bola, 38%, foram da intermediária para a linha de fundo no ataque do Paris Saint-Germain. É muita coisa isso, contra apenas 13% do Botafogo. 16 finalizações. E com isso tudo, só 2 foram exigiram a ação do goleiro do Botafogo. Isso mostra que a defesa teve muito sólida, teve num bloco compacto, e isso dificultou muito. Aí, os problemas do Paris Saint-Germain, o fato dele ter entrado num ritmo diferente, dele ter poupado vários jogadores, que depois acabaram entrando no segundo tempo e não mudaram o ritmo do jogo, o fato dele indo perdendo ao longo do jogo a sua confiança, isso é problema dele. O do Botafogo se defendeu muito bem, quando teve chance de sair, fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo teve ainda mais 2 ocasiões em que poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, e se defendeu muito bem. Então, mérito do Botafogo. O Botafogo alcançou a atuação perfeita para o que o jogo pedia e ganhou o jogo do melhor time do mundo até aqui na temporada. Vou pedir uma tela aqui para ilustrar o que você está dizendo e que eu penso também que foi assim uma entrega, uma disciplina tática, muito mérito para o técnico Renato Paiva em ter armado o time desse jeito. E os jogadores que executaram à perfeição o plano. Exatamente, um esquema defensivo que envolveu todos os jogadores do Botafogo e não só os zagueiros. Mas temos aí a entrega que fez a diferença em cima do que estou dizendo e que o Eugênio está dizendo também. A defesa do Fogão contra o Paris Saint-Germain teve 23 desarmes, 47 rebatidas, 8 interceptações, 7 bloqueios de finalizações, 68 duelos defensivos, 16 duelos aéreos e 43 posses recuperadas. E o Alexander Barbosa, numa atuação espetacular do zagueiro do Botafogo, foi o comandante na área, porque ele lidera todos os quesitos, sem exceção, todos. Desarmes, rebatidas de cabeça, posses recuperadas, duelos vencidos, 50 ações com bola e teve nota 7,03 no algoritmo Data ESPN. Quando cheguei de manhã, fui lá pedir ao Leão, queria uma tela do Barbosa. Ele já está pronta, Eugênio. Aí ele mostrou essa tela aí que o pessoal do Data já tinha providenciado. Ele foi um monstro junto com o Jair, né? O Jair também fez uma partidaça. Gregory também, né? Foi o Marlon. O time todo, né? O Vitinho no primeiro tempo sofreu ali com o Kvaratskhelia. Deu trabalho, mas segurou. Depois a coisa estabilizou. A gente está falando de destaques individuais, coletivamente foi uma partida perfeita do Botafogo. Me chamou a atenção o número de cruzamentos do Paris Saint-Germain, acho que mais de 71, que era o que o Botafogo obrigou o Paris Saint-Germain a fazer. Realmente o John trabalha muito pouco, mas aquela bola que ele pega de peito na cabeçada tem também esse fator anímico do jogo, né? Aquela bola do jogo que você fala assim, hoje não vai entrar. Ou o contrário, se você toma um gol ali, de repente toda essa mobilização teria ido para o vinagre. Não foi. Foi um time muito atento e quando eu falei que a gente acertou o jeito que o Botafogo possivelmente conseguiria um resultado que lhe agradasse, foi a vitória, poderia ter sido um empate. A gente acertou aqui, a gente falou de tudo isso. A gente falou da possibilidade da entrada do Alain para povoar mais aquele meio campo, isso aconteceu. Nada é por acaso, né, gente? A gente fala, ganhou, não é a maneira mais brasileira de se ganhar, mas é a maneira que dá para ganhar hoje, esse tipo de jogo. Tem sido assim, desde aqueles do tempo do jogo único. Muita gente falou, fosse um jogo único, o Botafogo poderia ter sido campeão do mundo. Sim, poderia, porque foi muito do jeito que jogaram retroativamente Corinthians, Internacional e São Paulo. Então, mas esse aí tem algumas semelhanças, mas, por exemplo, o Corinthians, e não vou tirar mérito de jeito nenhum, merecidíssimo título mundial, a vitória do Corinthians contra o Chelsea. Mas o Cássio trabalhou muito mais do que o John. Assim como o Rogério Ceni. Rogério Ceni também. Ontem foi aquela bola que acho que é uma bola parada do Vitinha, que a gente viu agora há pouco, que a bola bate no peito do John, é uma defesa do John assim meio que sem querer, e uma no primeiro tempo que ele defende. Foi do Kvaratskhelia. Logo no início. Quero aproveitar e mandar 2 abraços aqui.
um para doutor Fábio Roberto Gaspar, um grande santista que nos assiste. E está... Pensei que fosse botafoguense. Não, vou mandar para botafoguense. Não. Um grande santista que nos assiste falou assim, quero ver os corneteiros que falavam mal do Jair quando ele era do Santos. Olha que atuação. Foi uma grande atuação do Jair ao lado do Alexander Barbosa. Já não fica, né? Já está saído. O senhor Antônio Augusto Pimenta, é isso? O ex-presidente de São Paulo? Sim. Antônio Augusto Pimenta, que eu encontrei no restaurante ontem, ele me disse, assisto todos os dias, acordo e assisto o Futebol 360, ele que era presidente do São Paulo quando São Paulo foi campeão do mundo. Abraço também para Alfredo Toné, grande torcedor do Botafogo. Enfim, chegou um botafoguense nessa lista aí. E César Seabra, outro grande torcedor do Fogão, para toda a coletividade alvinegra. Sabe o que tem muito torcedor do Botafogo? Sabe que samba enredo me lembrou hoje? Eu vou tomar um porre de felicidade. É o Fogão de tanta gente, Mari Pereira. Com números maravilhosos no sistema defensivo, com Alexander Barbosa e com Jair, que você destacou. Fale mais, por favor, Mari. Exatamente. Eu queria até aproveitar e pegar o gancho da fala do Eugênio, porque é muito comum, né? A gente vê vários argumentos para desmerecer, para desqualificar uma conquista brasileira. Assim, no mundo todo a gente vê isso acontecer. A gente vem de uma Olimpíada em que a seleção feminina passou por isso ao vencer a Espanha, ao golear a Espanha. Desde o túnel ali, as espanholas já nessa soberba, e o Brasil foi lá e conseguiu responder em campo. Ontem a entrevista do Paiva foi muito boa. E tem uma hora que ele fala, né, senhores, o futebol brasileiro tem muita qualidade. Nessa forma de apresentar esse momento do futebol brasileiro para a imprensa do mundo todo que estava ali cobrindo a coletiva dele. Né? No mundo todo é um exagero, mas imprensa de vários continentes ali cobrindo a coletiva do Renato Paiva. E a coletiva dele foi tão importante porque ele consegue passar para a imprensa estrangeira muito da nossa realidade. E não só a nossa realidade dentro de campo, a nossa realidade que eles, treinadores, eles, jogadores, eles, funcionários dos clubes, vivem para lutar contra o sistema do futebol brasileiro. Porque eles sofrem com o calendário, eles sofrem com esses jogos a cada 3 dias, eles sofrem com um sistema de calendário que expõe o futebol brasileiro a esse tipo de, enfim, chacota, né? Que infelizmente mina muito do que o futebol brasileiro ainda pode ser melhor. E aí, diante disso, ele consegue, o Paiva, com muito trabalho, passando por cima de muita coisa que poderia prejudicar, como ter começado uma temporada já muito tarde diante, ali, né, comandando o Botafogo, vai perder muitos jogadores, então você manter esses jogadores no mais alto nível de motivação, você manter a sua concentração no hoje, porque ele já tem que pensar no futuro, como vai ser o Botafogo perdendo esses jogadores, como vai ser o Botafogo integrando novos atletas. Então, para mim, assim, a execução dos jogadores ela é perfeita, ela é maravilhosa, porque esses mesmos jogadores também já precisaram se provar. Né? Se a gente volta para Marlon e Gregory, por exemplo, eles vieram daquela época do Botafogo que perde o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras no segundo semestre e precisam revisitar esse sentimento durante muitos meses, até chegar um treinador que consegue, com o Arthur Jorge, colocar essa pedra nesse passado e aí sim transformar o Botafogo no campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então o Paiva, ele traz junto para esse Botafogo que venceu o PSG, parece que a gente está falando que venceu a Copa do Mundo, né? Mas venceu um grande campeão, o melhor hoje de futebol do mundo, com esse trabalho interno de confiança desses jogadores que também já passaram por muita coisa. Então, assim, quando a gente vê o Brasil colocado nesse contexto de vítima, de precisar se provar, de todos os dias precisar mostrar o seu valor, de todos os dias ter que remar contra muita coisa, a gente tem que confiar que, com o trabalho, com um grande líder, com um grupo muito qualificado, as coisas podem acontecer. E, para mim, o Paiva, ele antecipa esse jogo quando ele termina a partida contra o Seattle falando: teremos que fazer uma exibição perfeita. E ele conseguiu. Então, assim, é muito mérito do Botafogo, porque ele não sentou lá atrás, ele não ficou só se defendendo, ele criou uma estratégia para, durante 90 minutos, sair vencedor, e ele conseguiu com muito mérito. Daqui a pouco vamos falar também da parte ofensiva do Botafogo. Se defendeu muito bem, mas teve as estocadas, teve os contra-ataques, como aquele que resultou no gol do Igor Jesus, do Kamehameha. Antes e mais...
Eu só tenho a dar risada dessas pessoas que desacreditavam do Botafogo. Falavam que o Botafogo ia tomar um sarrafo. Ia ser 6, 5, 7-0. Tinha que tomar cuidado. O Botafogo tinha que tomar cuidado. Poderia sair para jogar, porque senão, se abrisse muito espaço, ia tomar uma goleada. Mas não foi isso não que aconteceu. O Botafogo chegou, vestiu a camisa e honrou o manto. Conseguiu uma vitória muito boa em cima do melhor time do mundo, PSG. 1-0. Foi pouco? Foi. Na verdade foi pouco não. Foi muito, porque 1-0 é muita coisa em cima do atual campeão da UEFA. Vamos aqui com a fala do Igor Jesus, que eu achei muito interessante o relato que ele falou ali, né? Nessa coletiva aí que a gente acabou de acompanhar também, mas olha só. Quando eu subi na muleta, na verdade minha visão escureceu. Parecia que era um sonho. Somente agradecer a todos que acreditam no meu trabalho. Como eu sempre falei, eu cheguei no Botafogo e muitas pessoas não acreditavam no meu potencial. Só que eu sabia do que eu poderia entregar a esse grupo. E muito feliz com tudo que eu construí daqui e da continuidade. Porque estamos em jogos importantes contra o Atlético de Madrid. Esse relato diz muito sobre o que o jogador está vivendo. Dá para sentir na fala dele o peso de tudo que passou, de chegar desacreditado, virar peça importante e agora viver esse momento gigante com a camisa do Botafogo. Essa parte da muleta, então, parece até cena de filme. A visão escurecendo, coração acelerado, emoção à flor da pele. É a conexão de verdade com a torcida. E o mais legal é que ele não se acomoda. Já está com a cabeça no próximo desafio, que é gigante contra o Atlético de Madrid. Está criando história no clube. É impossível não se arrepiar ouvindo ele falar. A gente que acompanhou o dia a dia sabe o quanto ele foi questionado e como ele chegou. É impossível, pessoal. É impossível a gente não se arrepiar quando ele fala, né, do que passou. A gente que acompanhou o dia a dia dele sabe que ele foi questionado quando chegou aqui. Muita gente duvidando, falando que não era jogador do Botafogo. E olha aí. O cara chegou, o cara decidiu um jogo grande, vibrando com a torcida, subindo na muleta como se fosse um torcedor a mais. Esse tipo de identificação é o que faz a diferença. Dá orgulho de ver um jogador que veste a camisa de verdade e entende o peso que ela tem. Agora é foco total contra o Atlético de Madrid, porque esse grupo está mostrando que pode ir muito longe. Enquanto todo mundo falava, Botafogo vai ser eliminado da fase de grupo, dá para sonhar. Dá para sonhar em primeiro lugar ainda, que a gente consiga uma classificação em primeiro lugar. 6 pontos, no momento somos o líder da tabela ali. Então, um empatezinho garante a nossa classificação em primeiro. Se a gente perder, tem que perder por 2 gols de diferença ali, para perder essa vaga. E torcer, né? E torcer para que o Seattle consiga pelo menos empatar com o PSG. Pessoal, é isso.